Eu vou. Boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje, agora, começa o seminário de pesquisa da pós-graduação em artes cênicas da UFOP. A gente vai começar com a palestra do professor Cassiano Sidolquillit, da Unicamp. E em breve eu vou passar a palavra para o Paulo, nosso coordenador, o Paulo Maciel. E eu queria falar algumas coisas antes, né? A primeira coisa, eu queria agradecer muito a equipe de coordenação, de organização do encontro, que está aí se desdobrando para fazer todo o encontro acontecer, a divulgação, né, a parte técnica. Agradecer o Gabriel, que chegou na última hora aqui e está fazendo essa parte. Agradecer o PPGAC e a coordenação do PPGAC, o professor Paulo, a Dora, nossa secretária, e agradecer a Proex, né, que acolheu dentro da Mostra Multi esse encontro, né, e, enfim, temos discentes de programas de pós-graduação de vários estados, Santa Catarina, Minas, Rio Grande do Norte, São Paulo, e a gente vai ter várias mesas, né, organizadas pelos docentes do programa, e também painéis discentes, né, onde os discentes vão apresentar as suas pesquisas, né? E a gente vai colocar a programação no chat, durante agora a palestra, a gente vai colocar o link para a programação no chat. E também, no chat, a gente vai colocar o link para um formulário do Google Docs, né, que quem quiser um certificado da palestra, né, de ter assistido a palestra, pode ir lá preencher e vai receber depois, né? Bom, então era isso. Eu passo agora a palavra para o professor Paulo. Tá. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Cassiano. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, organizadores. Queria, antes de tudo, agradecer o convite do Éden para abrir o 7º seminário de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, da UFOP, PPGAC, que se pretende, digamos, discutir, né, essa dimensão das artes cênicas nesse contexto, digamos, contemporâneo da pandemia, mas acho que a questão é mais ampla do que meramente apenas esse contexto da pandemia, né? Eu acho que a pandemia é só digamos assim, um dispositivo para pensar essa situação das artes cênicas, que é uma situação que vem, pelo menos se a gente fosse pensar, digamos assim, no curto prazo, desde o final do século XIX, início do XX, em que você tem o surgimento do cinema e essa discussão se coloca. No primeiro texto de falar isso é o do Benjamin, né, que lá nos anos 20 já está discutindo essa diferença entre o cinema e o teatro, que passa a ser, então, um campo de reflexão e de inteligibilidade daquilo que seria específico da arte teatral com relação às demais ao longo do século XX e agora o começo do século XXI. Se eu for lembrar, por exemplo, do livro do Alain Badiou, que aqui se traduziu como Elogio do Teatro, em que ele retoma essa discussão a partir da filosofia para pensar o lugar da ideia no cinema e no teatro e contrapõe essas duas dimensões. Então, quando o Éden me chamou para abrir, o que me veio à cabeça foi justamente o texto do Badiou, que é o Elogio do Teatro, quando ele retoma isso para fazer aí uma contraposição.
né? E eu falo que me lembrou, né, nesse sentido de que essa questão, então, da relação entre o teatro e o que vem no texto, né, que apresenta o seminário como sendo a dimensão da presença, ela, para mim, é muito, quer dizer, cara, no sentido de que eu sou um historiador do teatro. Então, enquanto historiador do teatro, como é que a gente pensa a presença? Né? É bem difícil, porque eu estou lidando com coisas que já se passaram, eu não estava lá presente, não tive como perceber, então a gente tem que começar a pensar que dimensão é essa que a gente discute, pensa, né, que ela não se confunde com um presente eterno que se tornou nos últimos tempos, né, como se não houvesse aí uma dimensão temporal que para mim é muito importante de ver no teatro, né? Eu entendo o teatro sempre e a cena teatral sempre do ponto de vista temporal como uma dobra do tempo. Ela tem uma memória, né? Para quem assiste teatro e vai ao teatro, você viu um Hamlet, você viu dois Hamlets, você viu três Hamlets, você assiste um, você está assistindo todos os outros simultaneamente, que você está comparando mentalmente. Então, você está e não presente ao mesmo tempo. Eu costumo dizer, então, para parafrasear um texto que é muito caro para mim, que se chama, que tem um nome bem curioso, e agora eu vou esquecer o nome, é claro, que vai ser uma beleza, é do Blanchot, do Maurice Blanchot, quando ele vai falar da literatura como experiência inexperienciada, né? E eu penso o teatro como essa presença ausente, ou uma ausência presente. Então, tem sempre para mim essa dupla dimensão do tempo, né? Que está e não está ali. Isso porque eu não concebo dessa forma dicotômica a relação entre corpo e imagem no teatro, na cena teatral. Né? Nós temos muita uma concepção, às vezes, dicotômica de que existe a imagem e existe a coisa. A imagem é uma coisa que se julga a partir, então, desse objeto. Para mim, coisa e imagem são uma coisa só. Não existe coisa sem imagem e imagem sem coisa. Então, eu não penso nunca dicotomicamente. Um corpo em cena é uma imagem de um corpo em cena. Não é apenas a materialidade desse corpo, mas é também a imagem que ele me oferece. Então, eu acho que a gente está aqui para pensar essas e outras questões. É só uma provocação para a gente começar o seminário lançando um pouco essa dimensão que está no ar, já que a gente vem nos últimos tempos discutindo muito, né, o futuro do teatro, a continuidade do teatro com experiências tecnológicas de solução dessa ideia do ator, da presença, como se houvesse em algum momento como posso dizer, uma certa dimensão essencialista do teatro. Sem aquele algo, aquele mínimo denominador comum, o teatro deixaria de existir. Eu acho que o teatro é tudo aquilo que a gente fala, pensa e faz como teatro. E isso, para mim, é uma dimensão não essencialista, não ontológica desse lugar, mas sim de uma perspectiva de que o teatro está sendo sempre posto, sempre refazendo-se, sempre resistindo, sempre se reinventando em crise. Eu acho que a crise é crônica. É dela que a gente vai falar aqui um pouco, se é crise, se não é crise, que lugar é esse, afinal de contas, das artes cênicas, sem a ideia de que a gente possa estar nesse momento reunido, mas acho que isso Cassiano e os nossos colegas das mesas falarão com mais cuidado, com mais tempo e mais importância. Eu só quis lançar um pouco umas questões para a gente aí caminhar. Né? A gente está aqui entre o dia 20 e o 24, com mostras dos alunos também, dos discentes. Eu quero agradecer agora aos docentes e aos discentes que se comprometeram com o seminário do programa e, mais uma vez, encerrar a minha fala rapidinho para passar ao que interessa, que é a fala do Cassiano, nessa tarde, para que a gente possa acompanhar aqui. Muito obrigado, espero que todos estejam acolhidos, dando a possibilidade de acolhimento neste momento, e que o seminário, portanto, cumpra essa função, o seu papel, que é tornar, né, a reflexão nesse momento importante e central para as artes cênicas. Muito obrigado. Bom, agora então eu passo a palavra ao Cassiano. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de inicialmente agradecer esse convite da UFOP,
ao professor Ricardo Gomes, ao professor Paulo Maciel, ao professor Éden. É uma grande honra estar aqui conversando com vocês. Acho que nesse momento é muito importante que a gente fortaleça as conexões entre as universidades, os cursos de teatro, já que estamos, né, sob uma série de pestes, assim, não só a pandemia, a questão, né, da crise política, e como muito bem disse o professor Paulo, quer dizer, existe uma crise aí mais de médio e longo prazo, né, vamos ver se a gente consegue tocar nesse assunto também. Eu chamaria assim de uma crise de uma forma de vida, né? E o que nós, né, da nossa área, né, podemos contribuir tanto com a compreensão, né, dessa situação que a gente está vivendo, como também com proposições e a construção de um pensamento e de ações. Então, eu vou fazer uma fala inicial, que eu pretendo que seja só assim um desencadeamento, né, de uma situação para a gente poder conversar depois. Eu vou fazer uma exposição mais geral de alguns tópicos, né, que tem me interessado na minha pesquisa. E a gente pode, depois a gente pode selecionar, né, temas que sejam mais de interesse de vocês para a gente aprofundar essa conversa. Então, vamos lá. Então, eu dei como título essa fala, né, pistas, né, para recriar formas de arte de vida, com o intuito, né, de fazer uma abordagem que não fosse só teórica, assim, mas também tivesse um aspecto mais pragmático, da gente discutir algumas experiências, coisas que eu vou colocar mais no fim da minha fala, né. Eu queria começar, assim, propondo um certo modo, né, de olhar para as artes performativas. Eu vou usar essa expressão, artes performativas, incluindo aí tanto o teatro, quanto a dança, quanto a arte da performance, quanto as performances culturais, as formas mais híbridas, né, entre essas áreas. E essa área, quer dizer, ela pode ser vista como um campo de produção e de criação, né, de espetáculos, de obras, de ações, de acontecimentos, de processos, mas vou propor aqui para a gente olhar para o nosso campo como sendo algo que produz também um saber, elabora um saber, produz um conhecimento que vai para além, né, disso que é aplicado na criação de espetáculos e ações e tudo. É um saber muito singular, só para dar alguns exemplos, assim, né, é um saber sobre o corpo-mente, é um saber sobre formas de criar encontros, formas de comunicação, é um saber ligado também aos modos de percepção, a investigação dos modos de percepção, a criação de uma esfera pública mais vigorosa, uma cultura democrática. Então, as artes performativas incluem, né, todas essas dimensões. E elas têm um lugar na universidade muito específico, às vezes até, né, um pouco marginal, por causa, eu acho que dessa singularidade, isso tem toda uma história, e nesse momento especialmente a gente está passando também por muitas dificuldades, ataques, né, em relação a isso, mas eu queria afirmar aqui inicialmente, né, a importância desse tipo de conhecimento, que abre uma conversa, um diálogo mais acadêmico com outras áreas, né, as ciências humanas, também as ciências duras, as neurociências. E um aspecto que eu acho fundamental, que é o diálogo que a gente pode estabelecer com saberes tradicionais, sejam afro-brasileiros, né, ou de origem africana, sejam saberes tradicionais indígenas, sejam saberes de origem oriental, né, que é um campo que me interessa bastante. Acho que isso é uma singularidade muito assim especial da nossa área, né? Essa conversa que a gente pode
estabelecer e aprofundar com outros tipos de conhecimento que não são, assim, nem sempre muito incorporados, isso que a gente chama de academia. E enfatizar também a importância do nosso trabalho no fortalecimento de uma esfera pública, né? E de uma cultura democrática, vamos dizer assim, porque eu acho que isso depois a gente pode aprofundar um pouco essa conversa, mas a questão da cultura democrática, eu acho que um tema essencial, visto que, né, o discurso que está se colocando hoje de uma maneira muito forte no Brasil, em outros lugares do mundo também, é o da guerra cultural, né? Eu acho que é mais ou menos assim o oposto do que eu estou chamando aqui de cultura democrática. Mas assim, eu queria, para a gente aprofundar a conversa, sublinhar uma potência específica que eu vejo assim nas artes performativas, que é lidar com essa capacidade do ser humano se autocriar, se autoplasmar. Vou chamar aqui de autopoética, assim, né, do ser humano. Estou entendendo aí, né, que um performer, além de produzir espetáculos, ações, acontecimentos, ele também está se produzindo, criando-se a si mesmo, simultaneamente, né? Isso é outras profissões também fazem isso, mas eu acho que a gente tem uma certa consciência dos processos, né? De criação do corpo, de uma determinada sensibilidade, uma sensibilidade mais sutil, uma transformação que a gente podia dizer assim, às vezes quase assim ontológica, né, do nosso modo de ser. Nossa profissão às vezes possibilita, né, esse tipo de transformação. E é claro que isso é feito sempre em contextos relacionais, coletivos, grupos, escolas. Então, quer dizer, não é uma ação individual, né, isolada, a partir de conhecimentos também que são transmitidos por diversas tradições, né, da área das artes, eu chamaria assim de um trabalho colaborativo no tempo, né, a gente herda, né, todas essas pesquisas, essas investigações. E só para diferenciar um pouco essa ideia da autopoética ou do autoplasmar-se, de uma ideia assim da meritocracia liberal, né, do self-made man, né, a pessoa que se faz a si mesma, ou mesmo também do gênio romântico, né, o artista como um gênio excepcional. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma coisa que está relacionada sempre a contextos, a situações, a circunstâncias, a trabalhos coletivos, mas que tem essa característica, né? Essa possibilidade da gente, então, transformar os nossos modos de ser, além de produzir objetos ou acontecimentos, ou criar mundos, vamos dizer assim, né? Muito bem. Essa história da produção social, da subjetividade, é uma coisa que acontece de várias maneiras. Não só nas artes, mas acontecem de uma forma mais ou menos inconsciente para as pessoas, né? A produção de subjetividade é uma coisa tão importante. Eu tenho uma frase do Guattari que ele fala assim: a produção de subjetividade é tão importante como a produção de petróleo, da energia. É uma área, né, social que vai fabricar, né, pessoas que se adaptam a um certo tipo de vida, uma forma de vida, né? E isso está sempre acontecendo, em qualquer sociedade existe isso. Que a gente sabe que a plasticidade do ser humano é muito grande, né? Uma característica assim antropológica, né? E a gente vem ao mundo e dentro de certas circunstâncias, condições, esferas que vão modelando, né, o que nós somos
não estou falando só aí da família, da educação formal, da cultura, mas todos esses ambientes que vão criando padrões, hábitos, valores, formas de vida, né? Eu vou falar bastante dessa ideia, desse conceito de formas de vida. Formas de vida e formas de morte também, né? O modo com que a gente se relaciona com a morte e também a gente, às vezes, vive situações, né, em que existe um grande contingente de pessoas que não têm acesso a todas essas coisas e se torna uma espécie de excedente social, assim, né, que é eliminado ou é confinado, né. Isso também é uma situação muito importante da gente olhar, né, observar. Mas o mais importante, assim, o que eu estou querendo colocar é que essa fábrica de subjetividades tem a ver com como nós canalizamos os nossos desejos, as nossas potências, a nossa energia, e isso acontece com as pessoas de uma forma mais ou menos inconsciente, né? E claro que existem singularidades, né? Dentro dessa situação mais geral, né? Mas de forma mais ampla, assim, a gente pode falar que há uma conformação, há uma configuração, há uma formatação, né, dessas subjetividades para a pessoa meio que se adaptar a um certo contexto, a uma certa forma de vida. E as artes performativas, de algum jeito, são uma área da nossa sociedade, da nossa cultura, que a gente tem uma oportunidade de se reapropriar, né, dessa potência de criação. Claro que, na maior parte das vezes, nos lugares convencionais a que as artes performativas acontecem, essa potência de criação ela é canalizada para determinados formatos, né, e para determinadas funções. A função do entretenimento, a função da produção de bens simbólicos, né? Existe locais, né, socialmente determinados em que a arte pode acontecer para determinadas pessoas. Isso é uma maneira também de docilizar, domesticar a nossa atividade, mas acho que a gente tem que ter consciência da potência da tecnologia que a gente trabalha, né? Que ela pode ser direcionada à criação desses produtos, espetáculos e outras formas assim, né, de bens simbólicos, mas a gente pode inventar modos de ação e de intervenção que não se encaixem exatamente nesses formatos mais convencionais. De algum jeito, a gente lida com a criação de mundos, né? Mesmo que sejam mundos temporários, mundos efêmeros, você pode pensar que, mesmo numa situação de um espetáculo, né, as pessoas, durante aquele tempo, elas podem ter uma experiência existencial, política, afetiva bastante significativa, aquilo pode marcar, né, profundamente, né, as pessoas que estão ali, o público, uma experiência de ser afetado, né, por uma situação, mesmo sendo uma situação temporária e efêmera. E os próprios artistas, esses que estão se dedicando, né, à construção dessas situações, eles vão adquirindo uma espécie de poder, né, no sentido de desconstrução dos seus hábitos, né, de trabalho com uma sensibilidade mais sutil, com outros modos de percepção, a reconstrução do próprio corpo. Isso tudo, né, você pensando de uma maneira mais ampla, assim, em termos de cultura, de sociedade, tem uma importância, pode ter uma importância muito grande, né, em períodos de transformação, assim. Se a gente começa a pensar, né, que isso pode ser direcionado de maneiras não tão previstas.
Muito bem, aqui até esse momento que eu falei, de alguma maneira já está, né, bastante discutido por autores como a Sueli Rolnick, né, o último livro do Esferas de Insurreição dela aborda muito essas questões. Agora eu vou tentar colocar um outro referencial aqui que tem a ver com coisas que eu tenho pesquisado. Vou falar de alguns autores que vão colocar um outro tipo de referência para a gente ampliar essa discussão, né? Porque a arte, de alguma maneira, está relacionada a outras esferas da cultura que também são criadoras de práticas, de exercícios e de modos de transformação do sujeito, modos mais radicais de transformação do sujeito. Então, eu vou falar de autores aqui como o último Foucault, especialmente o trabalho dele chamado Hermenêutica do Sujeito. Existe um autor chamado Pierre Hadot. Existe um autor alemão chamado Peter Sloterdijk, que tem trabalhado muito com esse tema. Então, esses autores, por exemplo, vão falar como as filosofias da antiguidade greco-romana, o que o Foucault vai chamar, né, dos processos de cuidado de si, desenvolviam, né, não eram só filosofias no sentido de criação de sistemas especulativos ou de formas de interpretação do mundo, mas elas estavam profundamente engajadas em exercícios, em práticas, em tecnologias de si, né, como o Foucault vai falar. Essa ideia assim do filósofo antigo que para ele ter acesso a uma experiência da verdade, ele teria que mudar o seu modo de vida, a sua forma de ser. Você só tem acesso à verdade se você tem uma transformação ontológica, assim, né, dos modos de ser. Por isso que essas filosofias estavam interessadas nessas práticas e exercícios. Coisas que nós, como artistas da área performativa, temos bastante, assim, familiaridade, proximidade com essa ideia, né? Um outro campo, a própria mística cristã, né? Os místicos, né? Que queriam ter um contato, uma experiência direta do divino, também desenvolveram uma série de asceses, de exercícios espirituais, né? Que tinham como objetivo essa experiência mais do transcendente, do divino, mas também eram assim criadores de exercícios e de práticas. O Oriente, né, que a gente tem mais, talvez, conhecimento, mais proximidade, né, todas essas práticas ligadas ao yoga, às artes marciais, as práticas de meditação, das várias tradições, budismo, hinduísmo, taoísmo, são também formas de cultivo, né, de potências existentes no corpo e na mente, através de uma série de procedimentos pragmáticos. E a gente poderia ampliar aqui também esse campo, que é um campo enorme, muito vasto, que eu estou querendo propor assim como um campo de diálogo com as artes performativas, e são as referências afro-brasileiras, indígenas. Recentemente foi publicado um livro muito interessante do Davi Kopenawa e do Bruce Albert, chamado A Queda do Céu, né, onde o Davi Kopenawa fala de todos os processos que ele passou de iniciação como xamã, que são muito interessantes, né, e tem uma singularidade muito especial ali, né, que tipo de processo, né, essas pessoas passam para abrir a sua percepção, abrir um contato com o mundo, com a natureza, que é de uma outra qualidade. Então, acho que é um livro muito interessante para a gente também abordar nesse tipo de discussão que eu estou propondo aqui. Isso tudo tem a ver com o que o Nietzsche, o Sloterdijk vai começar essa discussão recuperando muito
um insight que ele entende que o Nietzsche foi o principal formulador, né? Que no ser humano existe um impulso de elevação, uma tensão vertical, né? Que faz com que a gente deseje um tipo de experiência mais profunda, mais sutil, que a gente não se conforme apenas, né, com a nossa sobrevivência, o nosso conforto, mas que existe no homem esse tipo de fome, de sede, né, que o Artaud também chamava de fome do absoluto, né? Então, claro que o Nietzsche vai fazer uma crítica, né, a como essa tensão vertical foi canalizada no cristianismo, né, para a transcendência, né, vai fazer toda uma crítica a isso, mas ele não abdica dessa ideia de que o ser humano tem esse impulso de elevação, que isso está numa das frases do Zaratustra, que ele fala assim, né, que o ser humano é como se fosse uma corda, né, esticada entre a natureza e o além do homem. Então, quer dizer, a gente tem essa raiz na natureza, mas nós temos um impulso, então, de superação, né, que ele chamava aí de além do homem. Muito bem, acontece que a modernidade, de alguma maneira, fez a gente se afastar um pouco desse tipo de questão, para o lugar, porque houve uma crítica bastante radical, né, da religião, da metafísica, do mito, que eram, vamos dizer assim, os sistemas de saber assim que articulavam essas questões, essas práticas, né? Essa crítica foi extremamente importante, né, para nossa sociedade, para nossa civilização. Nós somos herdeiros dessa crítica e não estou de maneira alguma assim minimizando, né, o lugar que ela tem na nossa história recente. Mas o Sloterdijk, quando trata dessa questão, ele vai falar, é como se a gente meio que jogasse a água do banho com a criança junto, né? Que junto com essa crítica, a gente também meio que empobreceu demais a ideia das asceses, dos exercícios, que essas tradições traziam em si, né? Então, no mundo moderno, houve uma secularização das asceses, né? E um certo empobrecimento, vamos dizer assim, dos seus objetivos, dos seus propósitos. Então, sendo bem prático, né? As pessoas então fazem, sei lá, yoga para ter mais qualidade de vida, meditam para baixar um pouco o seu estresse, ou então fazem exercícios físicos na academia para, né, construir um certo tipo de corpo que tem a ver com uma certa imagem, ou estão muito preocupadas com o seu não envelhecimento, né? Tem muitos problemas com a relação com a morte. Então, uma série de exercícios que se proliferaram, né, na cultura, assim, de maneira geral, e que tem a ver com uma espécie de rebaixamento, né, dessa impulso, né, de elevação, né, que eu estava falando anteriormente, que o Nietzsche está colocando. Por isso que o Nietzsche vai criar a expressão do último homem, né? O último homem é justamente aquele que se conforma, né, com um tipo de vida mais mediocrizada, né, mais assim, conforto, consumo, né, mas perde um pouco essa aspiração, entre aspas, aí, superior, né? Muito bem, eu quis colocar esse parênteses porque eu acho que esse tipo de referência teórica amplia bastante o jeito da gente discutir as questões das artes performativas, os exercícios, os propósitos dos processos criativos. Acho que é bastante enriquecedor. Mas agora eu quero voltar um pouquinho para falar então das artes performativas em relação a essas crises que a gente está vivendo
E justamente, né, como uma oportunidade, talvez a gente olhar para o que a gente faz de uma maneira mais ampla, assim, refletindo e tomando mais consciência do conhecimento que a gente está elaborando e como a gente pode aprofundar esse conhecimento, né? Eu estou propondo justamente essa conversa com esses tesouros, vamos dizer assim, né, dessas tradições, disso que eu citei anteriormente, mas acho que a gente está diante de um desafio muito forte de reinvenção, né, do que a gente faz. Primeiro, né, pegando a coisa mais óbvia, evidente, né, da pandemia, essa suspensão temporária, né, das formas de circulação da arte, né, os teatros estão fechados, as pessoas não podem se encontrar publicamente. Então, o que a gente está assistindo, né, é um processo crescente de experimentação de outras formas de intervenção da arte, através do YouTube, do Instagram, dos podcasts, o que eu acho que pode ser muito interessante. Concordo totalmente com o professor Paulo, quando ele critica uma visão essencialista, né, da arte. Eu também tenho discutido isso bastante com os meus alunos, com os meus colegas professores, inclusive essa questão da presença, né, que a presença não é só a presença física, e que através dessas mediações que a gente tem usado, o quanto a gente pode criar também situações bastante intensas e interessantes. É claro que nunca renegando, né, nem querendo substituir uma coisa pela outra, porque nossa atividade presencial continua tão importante quanto sempre. Mas acho que é um período de investigação e de experimentação. Depois eu posso falar de algumas coisas que eu tenho trabalhado com os meus alunos na Unicamp, né? A gente agora está produzindo uma emissão radiofônica a partir de textos da Clarice Lispector, e tudo isso tem trazido questões muito interessantes, né, sobre o corpo dentro desse tipo de meio, né, a necessidade de uma certa ritualização antes de você usar os meios tecnológicos, como o trabalho com a voz também, de alguma maneira, inventam uma espécie de teatro da imaginação, teatro da mente. Isso tem sido uma pesquisa muito interessante. Depois a gente, na nossa conversa, a gente pode desdobrar um pouco mais essa conversa. O outro aspecto da crise, assim, é o nosso isolamento, né? Porque não estamos podendo ensaiar juntos e tudo, né? Os processos criativos que a gente estava acostumado foram suspensos de algum jeito. Aí eu retomo um pouco o que eu coloquei anteriormente, que eu acho que é um período muito interessante para a gente radicalizar o trabalho sobre si, né? Como as pessoas podem construir estratégias, programas, exercícios, que elas façam no seu cotidiano. Isso tem muito a ver com esses exercícios que eu estava mencionando, né, anteriormente, que foram desenvolvidos em escolas filosóficas, como os estoicos, como mesmo na escola platônica, socrática. O livro do Foucault fala de muitos desses exercícios, assim, né? E também das outras fontes, né? Eu sou especialmente ligado ao budismo, depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas acho que a gente pode aprofundar este trabalho cotidiano sobre o nosso modo de vida e criar estratégias de encontro e de compartilhamento. Eu mesmo estou participando de um grupo junto com o professor Ricardo Gomes, em que eu propus lá um exercício da gente fazer algumas práticas sincrônicas, né, sem a conexão por internet, mas nós estamos fazendo práticas numa determinada hora do dia, depois a gente produz algo que depois a gente compartilha. Então, inventar modos, né,
de fazer trocas, né, a partir de exercícios e de experimentações que você faz sozinho, né? Isso tem sido bastante interessante também. Depois o professor Ricardo pode também dar o seu testemunho sobre essa nossa experiência. Mas, assim, eu acho que, aí também, colocando a partir da minha própria vivência, assim, eu acho que para a gente ganhar mais densidade, mais consistência, tem sido bastante nesses trabalhos pessoais, e nisso que eu estou chamando de capacidade autopoética de você se transformar, né? Para mim tem sido muito importante o diálogo com tradições mesmo, assim, né? Como a gente liga, né, essas questões contemporâneas com abordagens que são muito antigas, né? E na minha experiência, eu me aproximei mais do budismo do Sudeste Asiático, né, que é chamado de budismo Theravada. É um budismo que existe em países como Sri Lanka, a Tailândia, a Birmânia. Não é um budismo tão conhecido no Ocidente como o budismo tibetano ou Zen, mas agora tem uma presença maior. Inclusive existem mosteiros. E essa proximidade com essas tradições tem aguçado, né, esse afeto, né, da urgência, que acho que a gente vive hoje de modificar as nossas formas de vida, porque a médio prazo eu acho que a gente vai enfrentar crises talvez maiores do que essa da pandemia, crises ecológicas, crises que já estão se anunciando, crises sociais, né? Crises que estão se anunciando e que a gente está sentindo os efeitos assim de uma maneira cada vez mais dramática, né? Então, não sei, eu tenho usado dessa experiência com essas tradições para tentar dar mais consistência e mais profundidade, por exemplo, à investigação dos hábitos, os hábitos mais simples, né? O jeito com que a gente lida com o tempo, o quando a gente para, o jeito que a gente lida com a alimentação, com o sono, o jeito que a gente lida com o corpo, o jeito com que a gente sai um pouco da nossa bolha social, né? E se abre para situações que são muito dramáticas, que hoje a gente está vivendo no Brasil e no mundo também. Isso tem a ver com a dimensão ética, vamos dizer assim, dessas práticas, né? Existe uma ideia de que você não aprofunda, né, a sua prática pessoal se você também não se abre, né, para compreensão e para ações também que tem a ver com lidar com o sofrimento coletivo e os exercícios de percepção e de atenção ligados às práticas meditativas que são muito sutis, muito profundos, que conversam muito, por exemplo, na área das artes performativas, com toda essa área da educação somática, mas eu creio que eles trazem, né, um tipo de perspectiva que a gente não está muito acostumado e que tem sido muito importantes. Um pouco dentro dessa ideia, né, de que as transformações das formas de vida, dos modos de vida, passam por transformações pessoais também. É coletivo e pessoal ao mesmo tempo, né? E o interesse, né, e a necessidade, a urgência da gente começar a criar redes de trocas e de conversas sobre esses temas, tornando a arte, né, uma área em que isso pode ser elaborado de uma maneira muito interessante. Então, assim, talvez essas crises, né, que a gente estejam vivendo agora, elas sejam oportunidades bastante
propícias assim, né, para a gente repensar um pouco das nossas estratégias, da nossa função, das nossas formas de ação. E lidar também, que isso eu já estou esgotando meu tempo aqui, mas assim, lidar com algo que no Brasil, né, está se colocando de uma forma muito difícil, né, que é essa situação política, essa ascensão, né, da extrema direita no Brasil, né, como nós viramos foco, né, de uma série de ataques e considerados quase como inimigos. E quais são as formas, né, de resistência e de criação de espaços mais respiráveis e que a gente possa se fortalecer e também renovar, né, as nossas formas de compreender o que a gente está vivendo, os nossos discursos políticos, que a minha impressão é que a gente vai ter que criar alguma coisa de diferente, assim, que a esquerda tradicional, as formas mais cristalizadas, institucionalizadas de ação política e de pensar a relação entre arte e ação política, não vão dar muito conta. E uma das coisas mais interessantes que eu tenho visto, né, nesse panorama de novidade em relação ao que está acontecendo no Brasil é o surgimento de lideranças e figuras públicas, por exemplo, indígenas, né? Como o Ailton Krenak ou o Davi Kopenaua, que eu acho que trazem um tipo de postura, um tipo de discurso, um tipo de enfoque para os problemas muito interessante. E não é à toa que nós, né, das artes, temos sentido uma certa sintonia, né, uma certa empatia, afinidade com essas pessoas. Recentemente, na Unicamp, a gente chamou, né, o Ailton Krenak para fazer a abertura lá dos trabalhos do nosso seminário. E está dentro disso que eu estava colocando inicialmente lá na minha fala, né? Então, essa colocação inicial é mais no sentido de criar uma situação que a gente possa conversar. Eu acho que é muito importante que a gente troque experiências, inclusive do que a gente tem feito, tem conseguido, né, criar assim para lidar com essa nova situação que nos deixou assim a todos perplexos da pandemia. E aí eu acho que também eu vou poder desenvolver um ponto ou outro, né, da minha fala, que as pessoas tenham mais interesse, porque a minha fala foi bastante ampla, né? Eu coloquei assim de uma maneira panorâmica assim o que eu tenho trabalhado em termos de pesquisa. Então eu vou parar por aqui, já falei 40 minutos, e passo acho que a palavra para o Ricardo, né, para fazer essa mediação, Ricardo. Ricardo, não estou te ouvindo. Você está sem áudio, Ricardo. Ricardo está sem áudio. Você está sem áudio. Vai atender. Você está sem áudio. Nós não ouvimos nada do que você falou. Agora está na hora de você fazer a mediação. Cassiano acabou a fala dele. Tá. Cassiano, ele já vai entrar de novo, tá? Não, eu tinha conversado com ele sobre a mediação, talvez eu possa ir também, a gente possa conversando aqui, Paulo. Como as pessoas não podem interferir diretamente, né, que elas estão assistindo por YouTube,
Eu acho que seria interessante elas enviarem, né, questões pelo chat, aí a gente lê aqui a questão e a gente conversa. Eu acho Talvez... que é a melhor forma. Então, estão me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. O Ótimo. Cassiano está propondo uma dinâmica. Aham, eu ouvi aqui as pessoas fazerem perguntas pelo chat, né? Algumas Isso. fizeram já. E Eu vou aí aqui. você organiza um pouco, tem pergunta às vezes Isso. repetida. Não tem, por enquanto, não tem tantas ainda, né? Eu vou antes começar falando um pouco que o Cassiano falou do testemunho do trabalho que Oi, a gente está Eden. fazendo no CRIA, Oi, né? Eden. Então, a gente está Oi. fazendo esse encontro sincrônico, né? Em que a gente faz um certo tempo de meditação e depois escreve um texto. Isso é de manhã, bem cedo, enfim, na hora que a gente acorda. Né? E, enfim, e depois, quando a gente compartilha, a gente também compartilha como foi essa experiência. Né? E é muito interessante ver que é muito, muito diferente como é para cada um de nós. E tem sido um espaço muito muito bom, muito interessante de troca, né? Justamente dessas experiências que o Cassiano falou de alguma forma de cuidado de si ou de olhar para si, que de alguma forma essa situação que a gente está vivendo quase que coloca, né, como de alguma forma é como se tivessem tirado uma série das nossas distrações, né? Então meio que sobra nós ali, né? Bom, vou colocar aqui algumas. Ricardo, Pode deixa eu falar. só complementar Claro. o que você falou. Por exemplo, nesse exercício tem um aspecto bastante interessante que é a primeira coisa que você faz no dia. Então, quer dizer, você acordou, né, lembrou um pouco, sonhos, tal, lavou o rosto, papapá, e você faz um exercício que é um exercício de percepção, de 10 minutos de silêncio, e depois você escreve. Essa ideia de que você entra no dia quebrando um pouco um automatismo de entrei no dia, já estou fazendo um monte de coisas e tal, já tenho as minhas agendas, você interrompe uma certa mecanicidade, assim, né, de lidar com as suas agendas e tal, e você registra isso, e depois você compartilha, mas a jeito de compartilhar, as pessoas estão também fazendo certas performances para compartilhar, né? Depois encontra, faz. Eu tenho recusado um pouco esse termo cuidado de si, eu não acho que é cuidado de si. Eu acho que é cuidar. Cuidar de si é uma expressão do Foucault, assim, que o Foucault estudou na filosofia antiga, é uma expressão específica de uma certa época da filosofia, que ele acha que não foi dado muita ênfase para essa expressão. A ênfase maior na história da filosofia é o conhece-te a ti mesmo. Isso ficou muito famoso. Aí ele falou assim, não, mas tinha lá o cuidado de si. O cuidado de si eram práticas, eram exercícios. Não era uma coisa assim só do ponto de vista assim especulativo, racional. Eram modificações do modo de existência. Essa é a ênfase que ele dá. E ele falava assim, e na ideia da filosofia antiga, quer dizer, mesmo o que eles chamavam de experiência da verdade, que não era, a verdade não é um discurso, é uma experiência. Aliás, o título da autobiografia do Gandhi é Minhas Experiências com a Verdade. Quer dizer, não é uma coisa assim, a verdade, agora ela encaixou aqui num discurso, eu estou aqui pregando a verdade, falando a verdade. Não é isso. Verdade é uma experiência e que é um acesso a um tipo de percepção da realidade. Você pode até contestar isso, que não tem essa experiência da verdade. Inclusive, quando o Foucault fala disso, ele não está defendendo isso, né? Mas ele está falando, olha, tinha isso, tá?
Os filósofos faziam exercícios, eles faziam práticas, eles não eram... E o Sloterdijk colocou isso num campo muito mais amplo, né, de investigação, de discussão, que ele chama de ascetologia, né? Ascese quer dizer exercício. E várias formas de exercício de modificação de modo de ser, né? E que ele vai ver na filosofia, na religião, na mística, na arte. E depois, mais recentemente, assim, isso se achata um pouco, né? Fica para o esporte, fica para o... Mas a gente ainda está em relação com isso. As artes têm, por exemplo, se eu pego o Artaud, se eu pego uma expressão do Artaud, que o ator é um atleta do coração, o atletismo afetivo, essa colocação está totalmente dentro dessa ideia. Quer dizer, que você, através de práticas de exercícios, você abre um campo de percepção, de experiência, de consciência, e que, no fundo, é isso que você comunica para o público. Né? Não primeiro você faz isso, depois comunica para o público, porque o encontro com o público também é isso, mas, assim, é um pouco um enfoque para a gente colocar as artes performativas dentro de um campo mais amplo de discussão, entendeu? É um pouco isso o resumo aí do que eu falei. Pode falar? Eu posso falar? Claro. Claro, claro. Não, eu que me lembro, quando o Foucault fala isso, no terceiro volume da História da Sexualidade, quando ele vai começar a entrar nessa discussão, estou falando da publicação no Brasil, né, da tradução em português, não estou entrando, digamos, na obra do Foucault enquanto um caminho, mas na tradução para o português, isso vai aparecer primeiro aqui no terceiro volume da História da Sexualidade. Né? Enquanto os dois primeiros é basicamente voltados para discutir o que ele chama de discurso, que ninguém entendeu muito bem até hoje, eu acho. Ele está tentando discutir, falar desse conceito, ele está pensando um pouco dentro dessa dinâmica de um controle. No terceiro volume, ele vai passar para uma outra coisa. Que é aí que eu queria, que acho que é importante, e aí acho que Cassiano tem muito mais para pontuar, é que eu posso estar errado também, Cassiano, tá? Você me corrige, mas assim, é a minha leitura ao longo desse tempo, é de que esse cuidado de si também tem ligado muito com a questão da liberdade desse homem que é livre, ou seja, do domínio de si, do controle das pulsões, para que ele possa ter uma vida livre. Tem a ver com o conceito de liberdade nos antigos, né? que não é o conceito moderno negativo. Né? É um outro conceito de liberdade que a gente, de certa maneira, perdeu com o tempo, no sentido de que o conceito de liberdade é negativa, é não sofrer opressão, é não sofrer controle, ela é sempre negativa, ela é não, né? Ela nunca é sim, como diria o Nietzsche, né? Ela é nunca uma afirmação da vontade de viver, da vontade, da potência que a vida tem, como também diria ele. Né? Eu me lembro quando a gente fala um pouco isso nas considerações intempestivas, ele vai dizer que estranha para ele o fato de que os filósofos não vivem como aquilo que são os seus pensamentos, digamos assim. Ele começa a falar nas considerações intempestivas. E eu acho que isso tem a ver, quando Foucault está falando, e para mim isso tem a ver com a vida do Foucault, mais do que até a obra do Foucault, essa tentativa de buscar, digamos, uma autonomia, uma liberdade, um lugar para pensar, e esse lugar para pensar a partir desse exercício de cuidar de si, no sentido que não é uma psicologia, não é um tratamento terapêutico, mas é a busca de um lugar na vida livre de determinados constrangimentos, ou que você estabeleça esses constrangimentos. Posso estar errado, mas me parece que tem uma relação aí direta com a liberdade. Perfeito, Paulo. Inclusive é interessante de situar que assim esse e o Sloterdijk comenta bastante essa passagem para o último Foucault, né? O que eu estou falando aqui está especialmente presente num livro chamado Hermenêutica do Sujeito, que é um curso que ele deu no fim da vida, em 82, se não me engano, ele morreu em 84, que é um novo período
e que vem justamente dessa ideia aí que você está colocando, porque ele começa a rever essa noção de disciplina, quer dizer, que tem uma necessidade de você pensar esses exercícios, essas práticas, fora desse formato das disciplinas, né, que subjugam, né, que assujeitam. Então, inclusive, era uma crítica que se fazia muito ao trabalho dele anterior, assim, né, que mas tudo é disciplina, qual que é o espaço, então, né, que as pessoas têm para, né, recriar-se ou construir um outro tipo de prática. Agora, não que ele quisesse também simplesmente importar, né, as práticas da Técnicas. antiguidade, Eu ia chamar de técnica também. as técnicas de si da antiguidade para o mundo contemporâneo, porque isso não teria nenhum sentido. E ele também tem uma crítica a essas técnicas de si lá do mundo antigo, por exemplo, as práticas lá socráticas, platônicas, têm a ver com uma juventude aristocrática grega que vai participar do mundo público. Então, ela é feita por uma certa classe social, né? Para a pessoa, então, adquirir certas habilidades, etc. Então, não é que ele seja não crítico em relação à filosofia da antiguidade e estivesse idealizando a antiguidade. Isso é muito importante, porque no Brasil hoje, quer dizer, claro que, né, de uma maneira muito mais tosca e caricata, né, o discurso da extrema-direita ou dos ultraconservadores tem sido vamos recuperar, né, os valores do Ocidente, né, esse mundo pré-iluminista, né, vai por aí. Então é uma espécie de recuo fundamentalista a essas referências, assim, né? Então não é isso. Isso é muito importante que se coloque, né? Mas acho que ao estudar, e ele está estudando o Ocidente, a gente no Brasil, quer dizer, a gente tem um horizonte, né, de práticas e de culturas e de influências muito interessante, né, desse ponto de vista. Então, as referências afro-brasileiras, as indígenas, a imigração asiática no Brasil, né, em certas áreas do Brasil, muito interessante. Então, a gente tem um campo aí muito rico, né, de exploração desse tipo de trabalho. Bom, posso tomar aqui a palavra, né? Então, eu queria falar uma coisa que eu estava aqui pensando sobre isso, né? Que uma coisa que essas práticas, né? E essa visão de que lá na hermenêutica do sujeito o Foucault chama de espiritualidade, né? Essa visão de que esse acesso à verdade ele é por uma experiência que passa pelos exercícios, etc. Enfim, se você for olhar na cultura indiana, é sempre uma ideia de essa liberdade superar uma certa ilusão, que é a ilusão do indivíduo, né? A ilusão de que, de alguma forma, esse sujeito de que a gente está falando e o indivíduo são a mesma coisa, né? Né, o Cassiano está falando sempre de uma coisa muito pragmática, e eu estou achando interessante isso, terminando lá o testemunho, quando a gente escreve esse texto, a gente passa um tempo, né, pelo menos 24 horas é a ideia, sem ler. E sempre quando eu vou ler, isso é uma experiência pessoal minha, né, eu tenho uma sensação de que, enfim, quando eu escrevi, eu penso que não fazia muito sentido. E quando eu leio, de alguma forma, é como se fosse um algo tem algo daquele momento do despertar, é como se fosse de uma outra pessoa, de alguma forma, como se fosse para mim que tivesse escrito e não eu que escrevi, né? Bom, vou falar um pouquinho agora aqui das perguntas.
temos uma, duas, três, quatro questões, né? O Almando, né, aluno do nosso programa, Almando Storck, ele fala: Cassiano, como podemos nos apropriar do Shugyo, o cultivo, não só para a transformação dos modos de ser do ator-atriz, mas também para a construção de personagens? Você prefere que eu leia todas ou você quer uma por uma, Cassiano? Eu não tô, Vamos devagar, vamos devagar, vamos devagar. Ok. Senão eu vou ficar maluco aqui. Não, eu acho assim, que Shugyo, só para esclarecer as pessoas que estão assistindo também, né? É um termo japonês que é estudado pelo Yasu Yuasa, que é um pensador que investiga as relações das práticas artísticas japonesas, as tradicionais, por exemplo, né, o teatro no, a poesia waka e o haikai, as artes marciais, e um certo contexto, vamos dizer assim, entre aspas, espiritual, relacionado às práticas do Zen budismo, como essas coisas estão relacionadas numa certa época do Japão. E Shugyo, então, é um termo que é traduzido como cultivo e que é usado dentro dos contextos monásticos como exercícios que vão levar, não são só exercícios, tá? É um modo de vida, uma ética, é um jeito de se comportar no dia a dia, tem uma série de aspectos. Mas como esses exercícios poderiam levar a um estado de liberdade, para usar a palavra do Paulo, de liberação dos condicionamentos, de emancipação da mente, de despertar, de uma consciência mais desperta. Então, isso está dentro do contexto monástico, mas num determinado período, né, mesmo esse vocabulário vai aparecer nas artes. Então, as artes são entendidas como vias, né, de você também atingir essa experiência de libertação, uma experiência espiritual. Então, as coisas estão totalmente conectadas, como na Índia também tá, né? Se você pegar no Natya Shastra, depois o Ricardo pode falar também, né? Mas assim, para o Ocidente, eu estou entendendo que a tua pergunta é um pouco assim mais prática, assim, né? Eu acho assim que nós temos treinamentos dentro da área das artes, né, que vão se aproximar um pouco desse contexto. Por exemplo, quando a gente trabalha a atenção, a percepção sutil do corpo e da mente, a percepção do espaço e da relação com o outro, tudo isso de alguma maneira está nas artes. Agora, quando você aproxima as artes desse campo que é mais estruturado, por exemplo, o cara é um ator e tem uma prática do Zen, uma prática de meditação, mais assim, vertical. É claro que isso vai ressoar na prática artística dele. E mesmo que as coisas sejam feitas paralelamente. E a visão que ele tem de personagem, isso que eu acho que é o mais interessante da tua pergunta, pode ganhar um outro tipo de perspectiva, né? Porque você pode entender um personagem como uma série de estados, né? Você não associar o personagem, você não entificar o personagem, reificar o personagem, mas são estados de corpo-mente que são articulados de uma determinada maneira. Então você pode trabalhar o personagem dentro dessa perspectiva. Então, é também uma maneira de você ir desmanchando uma certa ideia de sujeito, de ego, de indivíduo. E isso vai também ter repercussões na tua relação com você mesmo, né? Não só no personagem, né? Então, isso é um assunto bem grande, né? A gente teria que meio que falar meio em coisas práticas, assim, né? Mas não sei se eu consegui, assim, dar uma direção, uma indicação para o que você perguntou.
É chato não ter a, A pessoa, né? a pessoa. Eu acho que tem uma questão aí, Cassiano, talvez seja a grande questão, talvez depois a pessoa fala, não vou pegar outra pergunta, não, eu já falei demais, seja justamente o que é esse si, né? Eu acho que as pessoas tendem Exatamente. a pensar o si como eu, ego, né? Se refere ou a uma dimensão psíquica, quer dizer, uma entidade psíquica, digamos assim, né? Enquanto que o Foucault está pensando o si como um elemento de fora, do exterior, e Sim. não nessa dicotomia de interior, exterior e tal, como se houvesse si e houvesse outro. Né? Para ele, eu estou pensando lá no pensamento exterior, de fora, né? Esse Sim. si é algo que se faz a partir do seu discurso no Foucault. Né? Eu acho que também Acho tem que essa sim. dimensão. Eu poderia, assim, acho que a minha contribuição aqui seria falar, por exemplo, no caso do budismo, tem esse conceito do anatta, né, que é de não eu, né? Então, o eu é considerado um agregado, ele é uma composição, né, de sensações, afetos, percepções, fabricações mentais. É claro que tem a ver com fora, isso também é um processo de condicionamento também. Ao mesmo tempo, nesse agregado que é o ser humano, existe a possibilidade de uma consciência, que não é uma consciência pessoal, é um estado de atenção que é capaz de contemplar esses fenômenos de uma maneira mais impessoal, entendeu? É um tipo de distanciamento muito mais radical do que do Brecht, porque não é um distanciamento reflexivo, é um distanciamento contemplativo. E isso você exercita nas práticas de meditação. Mas isso, quer dizer, pode ficar falando um monte de coisas, mas tem um momento que para você entender, você tem que fazer, né? Não. Agora está aparecendo o Cassiano só. Pronto. Ah, é? Pode ler a outra pergunta, Ricardo. Peraí. Gente, estão me falando que eu não tô aparecendo aqui, que eu tô travado, Gabriel, é isso mesmo? Porque aqui tá rolando, mas no YouTube não, né? Então vou fazer isso outra vez. No entanto, bom, tá, vou fazer isso então. Eu tenho aqui as perguntas separadas, mas não sei se Você você quer quer. mandar as Eu te perguntas, passo Ricardo? uma, Cassiano. Eu Passa vou te uma. passar uma aqui Passa no e chat. aí isso. Aí você vai falando dessa enquanto eu entro outra vez. Vou te passar pelo WhatsApp, ok? Que aí no Putz. chat. Tá. Ah, não. Vou te passar pelo chat, desculpa. Mas se você diz que eu tô travado, eu não vou aparecer lá, né? Ah, o meu áudio tá rolando. Entendi. Ok, perfeito. Então, essa pergunta é da Gisele Brito. Cassiano, como inventar mundos coletivamente na arte se somos constantemente capturados pelos modos de vida de nossa sociedade? Parece que não conseguimos fugir dessa captura. Aí ela mesma pensa numa possível resposta aqui. Mapear afetos? Ok? Eu acho que a gente não deve ser tão assim fatalista, né? Acho que a gente pode ser realista, entendendo que as formas de captura, né, da nossa atenção, dos nossos desejos, são múltiplas, né? Talvez a gente nunca tenha vivido assim um período em que isso seja tão intenso e forte, né? Mas creio eu, e toda a minha fala vai nesse sentido, é que a gente tem como ir abrindo brechas
E é muito importante que tanto esse trabalho pessoal quanto a nossa conexão com outras pessoas interessadas nisso, nesse tipo de perspectiva, porque é muito difícil, né, de você lidar com isso sozinho. Mas por exemplo, isso que a gente, que o Ricardo mencionou como exercício, é um programa, né, um programa performativo, para usar um pouco a expressão, né, o conceito da Eleonora Fabião, né, você fazer programas que desfazem um pouco desconstroem um pouco os seus hábitos e tudo. Eu acho que os programas, eles podem ir ganhando consistência, eles podem não ser só atividades isoladas que, sei lá, dão uma certa arejada, né? Ou você faz um trabalho artístico com isso, mas que eles possam ganhar um tipo de consistência, de continuidade, se assemelhando um pouco ao que nas artes, por exemplo, orientais chamam de caminho, né? O programa vai virando um certo trajetória, um certo caminho que vai ganhando mais espessura, né? Espessura existencial e também política, né? Então, agora, quando você fala de afetos, eu acho que a gente tem que ter. O que é mapear os afetos, né? Que tipo de recurso você tem para você fazer isso? Então, por exemplo, esse exercício que eu estou te falando, né, que falamos aqui, né, de você aprender a interromper o seu cotidiano dentro de uma certa postura, uma certa observação do que está acontecendo com você naquele momento, o que está te afetando naquele momento. Tanto em termos de sensações, de pensamentos, como está a sua respiração, etc. e tal, que é um exercício muito minucioso, que pode ser muito desenvolvido, é um jeito de você tomar consciência de afetos. E isso pode ser feito coletivamente também, né? Então, eu acho que a gente tem que ter modos práticos de fazer isso, não só ficar no discurso, vamos mapear os afetos. Como nós vamos mapear os afetos? Como teremos mais consciência deles? O que podemos fazer? Como podemos trocar as nossas estratégias? Eu estou tentando colocar a conversa nessa direção, entendeu? A gente tem que ter uma pragmática, assim. E agora? E agora eu estou aparecendo? Ok. Então, vamos em frente. A Tamira Mantovani. Cassiano, você poderia falar mais sobre essa ritualização dos meios tecnológicos? Vou Aí adorar a, falar disso. aí a Amanda Marcondes falou, boa, boa. Boa, boa. Eu também falo boa. Não, sabe o que é? É que a gente começou a reparar que nossos encontros com os alunos, primeiro assim, no começo era uma dificuldade assim das pessoas até colocarem as caras, né, no Zoom ali, e era uma relação muito tênue. Então, por exemplo, né, a gente descobriu que era interessante a gente fazer uma rodada antes de começar a aula, ou sei lá, o encontro, das pessoas falarem 1 minuto sobre como estavam na pandemia. Então, cada um fala um pouquinho, essa semana está assim, tal, foi assado, tal, tal. Essa rodada, que é uma coisa super simples, né? Não é nenhuma ritualização, assim, é muito elaborada, mas já criava uma conexão. Outra coisa, começamos a reparar que eu estou trabalhando com um programa de rádio, que a fala, por exemplo, quando a pessoa estava lendo lá os textos, ou mesmo quando ela está com o texto mais decorado, quando ela está em frente a uma tela, ela fica meio que, às vezes, meio informal demais, né? Como era importante a gente fazer exercícios antes, da gente construir um tipo que eu chamei de ritualização,
para que ela pudesse começar a falar como a gente tem no teatro, mas só que em frente a uma tela, né? Por exemplo, a relação que ela tem com o espaço que ela está, não só com a tela. Isso, inclusive, descansa bastante a gente da tela, né? Quando a gente começa a olhar para o lugar, eu estou olhando aqui para o meu quarto, né? Estou olhando para a tela, mas estou olhando para o meu quarto, tem um ar aqui. Isso tudo modifica. E por exemplo, construir uma ação para uma certa frase, uma certa fala, a pessoa ia pensar num tipo de ação. Mesmo que a gente não veja a ação, por exemplo, no rádio a gente não vai ver essa ação, mas a ação está lá. E essa ação ela vai impregnar a voz da pessoa. A gente vai sentir como essa disposição corporal vai modificar o uso que a pessoa faz da voz. Então, essa relação entre voz e corpo, né, nessa situação, ficou uma investigação muito nítida. Então, por exemplo, esse tipo de coisa. Surgiu também às vezes, né, as pessoas iam para os encontros algumas bastante deprimidas, situações difíceis. Então, esse exercício do silêncio, né, o que você pode chamar de meditação durante 10 minutos, muito interessante também. Eu pensei até fazer hoje uma coisa aqui, mas eu acho que não é o caso, porque estamos terminando o tempo. Mas assim, é muito eficaz. São pequenas, são conta-gotas, entendeu? São coisas pequenas que você vai fazendo, que você vai percebendo que tem um certo tipo de efeito. Mas a questão é como isso vai ganhando mais densidade, vai ganhando mais espessura, para não ser um parênteses, né? Ah, fiz aquilo, depois voltei tudo tal. Acho que o nosso tema, um tema muito importante para a gente, é como as coisas ganham consistência, como as coisas ganham densidade, como as coisas ganham espessura. Então, como existe essa passagem entre um exercício para algo que vai virando uma forma de vida, entendeu? Vai se incorporando como um tipo de estratégia ou de hábito, entre aspas, aí, né? Eu estou interessado nessa passagem aí. Pronto. Bom, como o nosso tempo já está acabando, eu ia até fazer um comentário, não vou me concentrar nas perguntas, eu vou tentar agrupar, né? E a gente poderia encerrar as perguntas agora, que eu disse que tinha poucas, nesse meio tempo já tem várias, né? Eu vou colocar uma da professora Aline Andrade, do programa, porque tem a ver com o que você estava falando da ritualização dos meios, né? No final, você já falou de outra coisa, mas porque outras questões aqui tem a ver com o corpo. Aí eu vou agrupar umas 2 ou 3 aqui. Então, essa coisa da Aline, ela está falando que aí poderia ficar para depois. E uma última aqui da professora Tatiana, para a gente encerrar. Boa tarde. Uma pergunta para vocês. Gostaria de ouvir mais sobre a noção de presença, em âmbito diverso, na relação com o mundo mediado, mas também no campo do indivíduo, da pesquisa cênica de vocês. Muito bom isso. Esse foi um dos temas de uma das aulas que a gente fez, porque realmente foi uma coisa que se colocou de um jeito muito forte, porque uma das principais reclamações do momento é assim, mas não tem presença, tal, né? Como é que a gente vai fazer? Somos as artes da presença. Ok, né? Tem uma limitação aí muito séria, mas aí a gente começou a conversar. Primeiro, a questão que eu fiz para eles. A presença é sempre uma presença física? Aí começou a vir esse tema. Não, às vezes você tem uma memória. Claro que a memória você tem no corpo, mas
uma memória de alguma coisa que aconteceu, de uma pessoa, de uma circunstância que é extremamente presente, e não é a presença física imediata. Ela pode estar presente dessa forma, né? Outra coisa, a gente foi assim complicando um pouco essa noção de presença. Outra coisa importante, às vezes a gente, por exemplo, vai chover e tem certos indícios da mudança da temperatura, bater um vento, tem uma presença que está se colocando, mas não está ali, né, concretamente imediata, mas você apreende no ar, né? Esse tipo de presença também, né? Outra coisa, a gente lembrou do conto Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa, né? Que acho que todo mundo conhece, é um conto muito famoso, que o pai, quando ele se ausenta, ele faz um barquinho e vai lá para o rio, nunca ele é tão presente no ambiente familiar como quando ele está ausente. Então, existem ausências extremamente poderosas, né? Isso tudo era para complicar um pouco essa ideia, um pouco assim, muito literal, né? A presença física, né? A presença imediata. Então, outra coisa, um professor falou uma vez o seguinte, ele falou assim, nossa, ontem eu dei uma aula por Zoom, e que eu senti realmente como se eu tivesse além do Zoom, as pessoas realmente estivessem ali. E tem aulas que eu sinto isso e tem aulas que eu não sinto isso. Tem qualidades, né, essa relação que a gente tem no Zoom, né? O que faz, né, a gente sentir, né, que as pessoas estão mais conectadas ou estão menos nesse ambiente, nesse meio? Será que a gente cria ilusões, né? A gente quer que todo mundo esteja ali? Mas eu não estou te respondendo, eu estou te problematizando o que é presença, que não é um termo tão óbvio, não é um termo tão assim, só empírico. Né? A gente acho que pode abrir um campo de discussão sobre isso, e essa situação que a gente está vivendo leva muito a esse tema, né? Esse tema se coloca de um jeito tão contundente. Não sei se vocês também querem falar, né, Paulo e Ricardo? Eu estava aqui pensando uma coisa a respeito, né, da presença, que é que se a gente um pouco se perguntar se a gente está realmente presente, né? Isso é um tema tão caro, tanto ao Stanislavski quanto ao Grotowski, né? Se a gente está realmente presente no aqui e agora, ou se a gente está sempre projetado no futuro ou no passado, né? Então, eu acho que é uma outra forma de pensar essa questão aí. Eu acho que o Ricardo colocou uma coisa que é essa equivalência entre presença e presente. Né? A presença não é necessariamente aquilo que está presente, que se faz dessa maneira. Aí para a gente complicar um pouco mais, vamos pensar na crítica que o Platão fazia, né, ao teatro e também à pintura, era justamente a ausência, que ele criava, quer dizer, que ele te transportava para um outro lugar que não aquele. Então, isso ele vai falar lá, né, você ocupava dois lugares, dois espaços, dois tempos, e isso embaralhava os lugares de cada um certinho, como devia ser na República. Então, esse é um problema para o Platão. Então, quer dizer, nesse caso, para o Platão, pelo contrário, não e o Platão vai definir duas artes para ele que, de fato, seriam essas coletivas e que não tem esse desdobramento. É a coreografia, isso ele vai privilegiar, como sendo justamente um não representativo, portanto, não desdobrado no outro tempo e espaço como a representação faria na concepção que ele coloca. Então, eu acho que eu concordo com o Cassiano que a gente precisa pensar melhor o que a gente chama de presença, né? De estar presente, quer dizer, físico, é fenomenológico, né? Eu estou ali, né, mesmo que à distância, quer dizer, eu acho que todas essas coisas, e sem esquecer que, além dessas que eu falei, a gente não está esquecendo ainda que houve teatro nos anos 50, nos anos 60, que foi uma experiência,
né, também de um teatro produzido para um outro meio que não, digamos, o mais tradicional. A gente tem que pensar que existe teatro para diferentes suportes, ou para diferentes meios, e que a gente vai lidar com esses diferentes suportes, esses diferentes meios ao longo do tempo. Então a gente fica pensando sempre que alguma coisa termina, outra começa, tem sempre esses cortes. Acho que são propostas que podem conviver, né? Uma coisa não exclui a outra, uma coisa é uma outra maneira de conceber. Aí eu tenho que falar, tem tanto teleteatro como as pessoas que já vinham fazendo teatro para a internet, né? Que não é de agora, já tem um tempo que as pessoas têm produzido isso. Então, eu acho que aí está a grande questão a gente entender que a gente vai trabalhar com plataformas e suportes distintos, diferentes, com resultados diferentes, procedimentos diferentes, e essa é a nossa experiência. Se vai durar muito tempo, não vai durar muito tempo, não sei. Né? Experiência. Cassiane, e outra coisa que né, essa palavra presença também muitas vezes é associada ao ator, né? Aí ele tem presença ou ele não tem presença, né? Do que a gente está falando aqui, né? E quando a gente fala desse outro tipo de trabalho, né? Que existe uma certa qualidade nessa presença, né? E que em relação ao que seria o espectador ou a testemunha, existe talvez uma espécie de indução, talvez essa pessoa perceba essa presença de alguma forma, né? Diferente. O que você acha disso? Não, a presença não está só na pessoa, está num estado de conexão, né? Exatamente. Por exemplo, não é a minha presença, né? Então, por exemplo, esse exercício que a gente faz, o fato de eu saber que todo mundo está fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, essa sincronicidade, aguça o meu estado de atenção, entendeu? Então, não é presença física, é uma sincronicidade à distância. Todo mundo em tal hora está fazendo isso. Não ligamos a internet para saber que está todo mundo fazendo, mas essa conexão que a gente combina, né, por convenção, assim, ó, vamos fazer isso aqui, isso aguça o estado de atenção, a presença, cria um vínculo interessante, né? Então são pesquisas, né, que você pode criar exercícios para explorar essas coisas. E eu acho que eu ia falar outra coisa, agora esqueci, mas já falei muito. Fala. Eu vou agora juntar aqui. Espera aí um pouquinho, deixa eu só... Eu acho que vou juntar meio que tudo aqui, né? A Juliana Alecrim, ela fala sobre uma ideia de construção do corpo. Ela fala que da condição de estar descalço como algo que tem em várias tradições que você mencionou. Ele fala do Schopenhauer, que ela fala do Schopenhauer, que fala da adoção dos sapatos, que há ensaios e danças descalços. Se você já passou pelo seu pensamento a questão de estar descalço como manifestação de uma relação com a terra e o corpo que perpassa todas essas tradições. E o Gabriel Pagliari fala sobre o corpo sem órgãos do Arthur. O que você pensa em torno desse conceito? E aí vou juntar também... eu acho que vai ser muito. Vamos parar por aí. Aí a última, se a gente tiver tempo ainda... Tá bom, se a gente tiver tempo, a gente vai. Então, essa coisa do descalço, certamente, né? Eu tenho um amigo japonês que chama Toshi Tanaka. Ele trabalha com uma prática chamada Seita-Ho, muito interessante e tal. Então, tem toda uma coisa do trabalho dele, que é a investigação da mudança dos hábitos e comportamentos no Japão com a modernização do Japão. Então, não só o ficar descalço, né? Porque o ficar descalço os japoneses adotam até hoje. Você entra no lugar, você tira o sapato e tal. E tem essa relação que você falou do Copenhague, que é super, né, presente da terra e tudo, né? A conexão com a terra. Mas, por exemplo, ele fala assim, a cadeira, a introdução da cadeira no Japão. Eles acham uma tragédia quando modificou completamente a maneira de sentar, porque a gente sentava em 6A, a gente sentava assim, a gente sentava assado, e tem toda uma relação do corpo e tal.
E muda mesmo, né? Daí você, no trabalho dele, você começa a aprender, né? A sentar de outras maneiras e tudo. Então, essas coisas que às vezes parecem umas bobagens, pequenas coisas, elas vão se somando e vão construindo um corpo, né? Um corpo de sapato, um corpo que senta de um certo jeito, né? Um corpo que acorda a determinada hora. Se você é um trabalho assim, eu acho homeopático, né? Você vai é microscópico, você vai mudando pequenas coisas do cotidiano, isso vai construindo um outro corpo. E tem um saber disso já, né? Não é só uma coisa experimental que você está lá inventando a roda. Você pode inventar coisas, ótimo, né? Inventar coisas que têm a ver com a tua própria história, a tua situação, acho que é super necessário, e ao mesmo tempo dialogar com essas tradições aí que tem um conhecimento enorme sobre isso, né? Então eu acho isso. Acho que sim, acho que o corpo sem órgãos tem a ver com essa conversa aqui, sim, porque o que o Arthur está colocando é que existe um tipo, o que ele chama de organismo, né? Que é um tipo de organização das nossas energias, os nossos desejos e a nossa própria forma, né? Corporal para a gente se tornar funcional, né, dentro de um tipo de sociedade, dentro de um tipo de modo de viver. E a passagem para um corpo sem órgãos, às vezes, implica numa desestruturação inicial desse organismo, essa composição. E isso tem seus riscos. Isso eu estou pegando mais o Deleuze, o texto do Deleuze, né, que ele fala que tem que ser essa desmontagem desses estratos, né, que tem a ver com o corpo, com a ideia de identidade. Isso tem que ser feito de uma maneira prudente, porque você pode a gente está apoiado nisso, de uma certa maneira, né? Então, você vai desconstruindo, mas tem uma arte para se fazer isso, de maneira que você possa ampliar e reconstruir o seu corpo no sentido da sua potência, né? Da expressão de possibilidades que estão lá latentes e que dentro daquele formato convencional não era possível, né? E o Arthur, eu acho assim que levou isso muito fundo, mas talvez num determinado momento, isso é uma ideia bem pessoal e bem discutível, mas assim, talvez tenha havido ali uma desestruturação muito dolorosa para ele mesmo, né? Ele se, no fim da vida, né? Quem vê as fotos e tudo, né? É uma situação de muito sofrimento, talvez, né? De muito sofrimento. E talvez se ele tivesse assim referências coletivas que pudessem suportar mais aquele processo, porque ele foi uma pessoa que abriu um caminho ali, né? Foi lá para o México, ficou com os índios, foi por Oriente, no começo, né, tinha um interesse pelo Oriente, tudo, né? Ele foi procurando essas referências culturais que suportassem esse processo. Inclusive ele fala nos últimos textos assim, isso da transformação do corpo já existia, a gente tem que retomar de um outro jeito, né? Ele tem essa consciência de que ele não está experimentando uma coisa absolutamente nova, não é isso. Mas outro dia, só para terminar, então, eu li tem uma frase dele é assim: não somos livres e o céu ainda pode cair em cima das nossas cabeças. Isso parece o Davi Copenau falando, né? A queda do céu. Tem toda uma mitologia dentro dos Yanomami que falam do perigo da queda do céu.
Então, quando eu li essas duas frases, eu falei, nossa, olha, essa frase caberia super bem no Copenau e vice-versa, né? Eles estão falando. Então, o Artaud, para mim, assim, é como se fosse um xamã que não teve o apoio de uma tradição indígena, entendeu? E ele meio que se estourou nisso, entendeu? Se ele tivesse... Porque o Copenau, se você vê o Copenau falando e tal, é um cara que tem um tipo de força, né? Que assim, ele não se estrupiou como o Artaud no fim da vida. O Artaud é um xamã fora do lugar, entendeu? Não teve os recursos possíveis. Mas isso é uma leitura bem pessoal, pode ser que eu esteja falando aqui e seja bem questionável, mas eu acho interessante. E que bom que a gente tem os Yanomamis aqui perto, né? E vamos cuidar bem da questão indígena, que é uma questão essencial para o Brasil, sim, muito importante, né? Do ponto de vista político, humano e tudo mais. Pronto. Para o Brasil e para o mundo, né? Pois é, cara. Bom, eu vou. A Tatiana é mais um depoimento aqui, né? É a Tatiana Mota Lima, professora da Unirio, que também faz parte do nosso grupo, né? Enfim. O que parece interessante, tanto no exercício que estamos fazendo, quanto nos próprios encontros que estamos fazendo, é a criação de um coletivo com determinadas direções comuns. Estar sozinhos com as máquinas pode ser meio desolador, mas estar em certos espaços coletivos, ainda que não presenciais, com as máquinas, pode dar caldo. Ela aí para falar sobre as experiências com os alunos, mas você falou um pouco mais, né? Fala de outros coletivos que você esteja participando. Viu, Essa pergunta ela fez há algum tempo, né? Eu vou complementar uma Paulo. coisa que o Cassiano falou do Artaud, que eu acho que ele está certo, mas eu acho que esse sacrifício estava na proposta do próprio Artaud. Ele não perdeu, assim, não foi assim, não foi um preço tão alto dentro da perspectiva dele, talvez. Entendeu? Esse desmonte que você fala, eu acho que está muito nessa perspectiva de retomar esse lugar em que o sacrifício. Tem um texto maravilhoso, se você conhece, agora eu vou começar a esquecer as coisas. Sei que chama-se Corpo Teatro. Ele vai justamente retomar a tragédia num texto que ele chama assim, Quando os deuses se retiram. E a questão toda não é que nós abandonamos Deus, foi dos deuses que deram o pé, cansaram, entendeu? A perspectiva é diferente. Assim, houve uma retirada dos deuses. E que, de certa maneira, a tragédia seria uma retomada, uma tentativa de reconectar esses deuses que bateram em retirada. Então, essa reconexão com os deuses passava por um sacrifício de sangue. Essa reconexão, num sentido, digamos assim, de um ritual mesmo, né? Em que você sacrifica uma vida para estabelecer uma comunicação com os deuses, que pedem isso em honra. Então, eu acho que havia um pouco esse lugar que eu estou falando quando eu falo do sacrifício, e do Artaud, que talvez não tenha sido um preço tão alto, estou falando nesse sentido e nessa direção, entendeu? De tentar, aí, através desse próprio sacrifício dele, retomar esse contato e essa conexão. Um pouco nessa direção que eu queria falar. Isso, essa ideia do sacrifício também está muito presente no hinduísmo, porque se os homens não fizerem o sacrifício de alguma forma que sustenta os deuses, né, que sustenta o cosmos. Mas assim, claro essa história da fuga dos deuses... não é uma visão cristã. Desculpa, Cassiano. Essa história da fuga dos deuses é uma história que é bem presente no Hölderlin, né? Que ele fala do Ocidente, né? Meio da situação do Ocidente num determinado momento, né? Da perda, né? Desse contato que, por exemplo, os gregos tinham, tal, a civilização antiga tinha, e que agora, né? O Ocidente moderno desconectou, né? E a poesia para ele era uma forma também, né? De tentar, né? Redescobrir essa língua, essa linguagem e tudo, né? Então, é um problema do Ocidente, né? Porque se eu leio lá o
A Queda do Céu, do Schopenhauer. Então tem toda uma ideia ali, né, que ele vai entrando em contato com os chapires, né, que são esses seres divinos, se a gente usasse um termo ocidental, né, eles chamam de chapires, espíritos da floresta, tal. Então tem um processo de iniciação dele que ele vai conectando com esses chapires, que ele tinha medo no começo, que ele sonhava quando ele era criança, daí ele vai se transformando num xamã e ele tem que fazer uma casa para os chapires. Então, fazer uma mediação, né, entre o mundo dos homens e esse mundo mais sutil, mais invisível, que está ligado na floresta, porque quando começa a destruir a floresta, esses chapires caem fora, entendeu? Ou porque é pela floresta, né, que ele conecta. Agora, para uma pessoa como Davi Copenau, não tem essa mesma a tragédia, né? Aí entraria numa questão assim, né? Até que ponto a tragédia é uma temática muito típica do Ocidente, né? Um tipo de espiritualidade, um tipo de arte e tal que tem a ver com a história do Ocidente, né? Mas isso é um tema enorme, sei lá. Bom, acho que a gente podia encerrar, né? Já passamos bastante do tempo que a gente tinha previsto. Eu queria agradecer demais o Cassiano, acho que foi muito, muito legal. Paulo, a todos os que participaram aqui. Muito obrigado, Paulo. Ótimo ouvir você, Ricardo. Ótimo ouvi-los, a gente conversar aqui. E foi uma grande felicidade aqui estar com vocês e falar para essas pessoas e poder ter esse contato nesse momento. Bem, eu queria só agradecer o convite, agradecer ao Cassiano, agradecer a quem acompanhou em nome do programa. E a gente continua, tem outro debate, tem outra mesa, depois tem amanhã também. Estou todos convidados. E muito obrigado ao Gabriel, que está aí de suporte, estou mandando todo o apoio do mundo, ao Éden, que eu esqueci de falar no início, ao Ricardo, e vamos seguindo. Obrigado. Gabriel? E você encerra, Ricardo. Eu encerrei já, né? Encerrei já.